Começar? Pronto. Vontade. Beleza. Bom dia, gente. Hoje eu vou falar um dos melhores temas da biologia, a evolução. Eita, gente. Esqueci de mudar o subtítulo, que vergonha. Ignorem. Bom, o resto tá certinho, tá bom? Tá. Eu acho que primeiro, para a gente começar a falar um pouquinho sobre evolução, é importante a gente falar sobre a paleontologia. E a paleontologia é uma ciência que procura estudar o passado, né, do planeta Terra, dos seres vivos. Então, ele trabalha com vestígios fósseis de animais, de vegetais, e o estudo da paleontologia, ele é de grande auxílio na evolução, para a gente trabalhar a evolução, e agora eu vou mostrar uma tabelinha. Essa tabelinha aqui, ela mostra os períodos e as eras que a gente classificou, né, e é muito importante porque a gente consegue separar em períodos. Então, como é que a gente separa, né? A gente separa esses períodos com grandes eventos que ocorreram. Então, por exemplo, aqui no Pérmico, ele teve uma extinção enorme, assim, foi apocalipse na Terra. Então, teve uma grande extinção e a gente vê vários animais que deixaram de existir nesse período. Então, aqui a gente marca o fim de um período aqui. Mas a gente também tem começou a achar fósseis de determinado animal, aí a gente coloca um outro período. E eu acho bem interessante mostrar aqui nessa escala que a gente faz os cálculos, né, e considera que mais ou menos a Terra tem 4 bilhões de anos, e aqui é o Cambriano, e no período pré-cambriano é onde a Terra ainda estava se desenvolvendo. Então, de 4 bilhões de anos até mais ou menos 650 milhões de anos, não existia vida na Terra, e aqui é quando começa a surgir os primeiros seres vivos. Então, é para a gente ter uma noção de quão novo é a vida, sabe? O surgimento da vida. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre o histórico, né, da evolução. É interessante a gente ver que durante muito tempo na história da humanidade, a evolução, as ideias, né, evolutivas não eram uma coisa que não eram ideias presentes. Então, tinham muitas ideias, por exemplo, fixistas, né, que a gente chama, que é quando a pessoa acredita que os animais, quando eles já surgiram dessa maneira e que eles não conseguem se alterar. Isso a gente sabe que tem grande influência por conta da religião e o cristianismo, né, que se popularizou no mundo inteiro. Mas a partir do século XIX, a gente começa a ter essas, na verdade, né, a gente já tem ideias evolutivas desde muito tempo atrás, desde a Grécia Antiga, só que elas eram pouco trabalhadas, né, a gente sabe que a filosofia grega, ela trabalhava bem mais com ideias, então não tinha tantos fatos, mas é interessante comentar isso. Mas a partir do século XIX, as ideias começam a ficar mais bem desenvolvidas, e a gente tem o primeiro pensador que sugeriu de maneira mais estruturada a evolução. Então, o nome dele é Lamarck, e ele propôs que o ambiente era capaz de provocar mudança nas espécies, de acordo com a necessidade. Então, vamos ler aqui. Ele propôs a ideia de que uma grande mudança no ambiente provocaria em uma espécie a necessidade de se modificar, o que levaria à mudança de hábitos. Com base nisso, ele cunhou duas leis. A lei do uso e desuso. Que seria a lei do uso e desuso? De acordo com que um animal precisasse fazer determinada coisa, ele ia começar a desenvolver aquele órgão. Então, a gente tem um exemplo bem icônico, que é o exemplo das girafas. Por exemplo, tá lá todas as girafas na savana, bonitinha, e tem uma árvore grande. Então, somente as girafas que quisessem comer daquela árvore grande iam começar a tentar esticar o pescoço para comer daquela árvore. Vocês conseguem visualizar isso mais ou menos? Eu tenho até uma fotinha aqui. A girafa começa a esticar, 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 então esse pescoço começa a ficar cada vez maior. E aí, isso leva à atrofia, né, que ele fala. Então, ele começa a se desenvolver mais. E a segunda lei é que esses caracteres adquiridos, né, então, tipo, a girafa que conseguiu se esforçar muito, ia ter o pescoço esticado, e ela ia conseguir transmitir esse caractere adquirido para os seus descendentes. Aí a gente consegue hoje observar que isso é um pouquinho absurdo, né, porque, por exemplo, vou tratar de um exemplo bem bobo, assim. Se você é uma pessoa que faz muito exercício, aí você é muito forte e você tem um filho. O seu filho, ele claramente não vai nascer forte que nem você, sabe?
Mas foi importante isso, porque deu abertura, né, para os pensamentos evolutivos mais bem estruturados. Inclusive, ele influenciou Darwin, que é quem criou a teoria que a gente usa hoje, porém é um pouquinho diferente. A gente vai entrar nisso depois. Então, vamos ver. O Darwin ficou conhecido por sua obra, A Origem das Espécies, que introduziu o conceito de seleção natural. Nela, Darwin explica os mecanismos que levam às mudanças nas espécies ao longo do tempo, e que são responsáveis pelo surgimento de novas espécies. Aí, como é que ele justifica, né, isso? Ele primeiro sugere a ancestralidade comum, que então todas as espécies apresentam ancestrais comuns e elas sofrem modificações ao longo do tempo, que levam ao surgimento de novas espécies com base nesses ancestrais. Então, o que seria isso, né? Falar assim, fica meio difícil de entender. Eu tenho uma imagenzinha aqui. Aqui, por exemplo. Ah, não, essa aqui é ruim. Aqui, nessa imagem aqui, a gente consegue ver o Dryopithecus, né? Que ele fica aqui nesse raminho da nossa árvore filogenética. E é interessante porque essa espécie aqui, ela deixou de existir. Ela é um ancestral comum, porque ela carrega características basais. Então, o que seria características basais? Ela não tem as diferenças, por exemplo, que o gibão tem, que o orangotango tem, que o gorila, que o chimpanzé e nem que o homem. Então, o Dryopithecus, ele é basicamente o ancestral comum de todas essas espécies aqui. Então, ele carrega, tipo, todas as espécies carregam algumas características dele, só que eles se diferenciaram entre si e começaram a formar espécies diferentes. Vou voltar. Aí, a segunda coisa que ele fala é a seleção natural. Então, diferente do que o Lamarck propôs, o que seria a seleção natural? A seleção natural é quando um indivíduo ele tem uma característica que lhe dá vantagem, e aí, com essa vantagem, ele vai ter mais facilidade para se reproduzir e passar essas características que deram vantagem para ele para os seus descendentes. Então, aqui a gente pode usar o exemplozinho das girafas que o Lamarck usou também. Aqui a gente tem essas girafas, essa girafa grandona, essa girafa aqui média, pequenininha. A tendência é que as girafas que conseguem comer das árvores mais altas, elas vão ter mais alimento. Aí, por conta dessa quantidade maior de alimento que eles vão ter disposto, eles vão ter mais facilidade em sobreviver, e as girafas com pescoço menor, que só conseguem comer a comida rasteira, elas vão ter menos alimento, e, consequentemente, vão ter mais tendência a morrer. E aí, com isso, se ela morre e essa sobrevive, a girafa com pescoço grande, ela consegue passar as suas características de pescoção para os seus descendentes. Então, a tendência é que a população toda comece a ter essa característica que dá essa vantagem. Bom, mas aí a gente meio que essa era só quando ele sugeriu essa hipótese, né? Então, quais são as evidências que a gente consegue falar sobre a evolução, né? Tipo, da onde que a gente consegue justificar essas nossas, nessa hipótese até então? Aqui a gente tem as evidências de evolução, que são muitas, na verdade, né? Por isso que hoje ela é uma teoria. Uma teoria é sempre uma ideia muito bem embasada, e é importante falar isso, sabe? Não falem é só uma teoria, sabe? Se for falar, é só uma hipótese. Uma teoria é sempre algo bem estruturado. Bom, aqui tem os registros fósseis, né? Que eu já tinha usado no exemplo anterior. Então, por exemplo, a gente tem um fóssil de Dryopithecus e a gente vê, por exemplo, através da ossada dele, que ele carrega várias características que a gente tem hoje ainda, só que a gente também se diferenciou. Aqui é bem legal que isso aqui se tratam de órgãos homólogos. Os órgãos homólogos são órgãos que se diferenciaram, porém eles têm uma mesma origem. Então aqui a gente consegue ver vários animais, está um pouquinho cortado, mas dá para ver, por exemplo, o cão, o humano, e aqui a gente tem por cor, mais ou menos, o que seriam os mesmos ossos, sabe? Então, por exemplo, aqui essa parte mais anterior da mão também tem a mesma origem do que essa partezinha aqui do cachorro, e tem essa... Ih, eu não sei que animal que é esse, não consegui ler, droga. Mas essa aqui, essa partezinha aqui da ovelha, isso aqui é da baleia, do golfinho, e a gente consegue ver isso para vários outros ossos também, sabe? E isso é interessante porque todos esses animais aqui que estão representados se tratam de mamíferos. Então, os mamíferos têm uma origem comum, então é muito justificável eles terem essa... compartilhar, né, da mesma origem para tantos ossos. Mas também
com o avanço da nossa tecnologia, a gente conseguiu observar que a gente também tem várias semelhanças, tanto da citologia, né, que é o estudo das células, e da genética. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, com o chimpanzé, a gente compartilha, tipo, 95% do nosso DNA é semelhante ao do chimpanzé, sabe? O chimpanzé, atualmente, é a espécie que está mais próxima do humano, então, dentro da escala evolutiva, é nosso parente mais próximo, e é muito curioso isso, sabe? Tipo, 5% do nosso material genético é o que difere a gente do chimpanzé e, tipo, nossa, a gente tem muita diferença, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não tem, se parar pra pensar. E é curioso isso também, porque isso justifica a origem comum de todos os seres, né? Tipo, tem características que todos os seres da Terra têm e compartilham. Então, a presença de DNA, a célula ser composta por membrana plasmática. Então, tipo, são pequenas coisas que mostram que a gente realmente teve uma origem comum. Bom, mesmo o darwinismo apresentando essa teoria, né, que foi muito revolucionária e que realmente impulsionou, tipo, deu luz à biologia, basicamente, ele ainda tinha um furo, porque ele basicamente não sabia como os caracteres eram passados e nem como essas modificações eram feitas para surgir novidades evolutivas, sabe? Então, o neodarwinismo, ele veio para ocupar essas lacunas que faltavam no darwinismo. E foi basicamente com o avanço da genética que a gente conseguiu descobrir como ocorriam as mutações, como tinha variabilidade genética. Então, a gente também descobriu como ocorre a hereditariedade, né? E vocês viram nas aulas passadas, na aula de genética. Mas aí, então, como acontece mais ou menos? A gente tem as mutações no nosso DNA e a gente também tem a recombinação genética. A recombinação genética é tipo, tem seu pai e sua mãe, eles se juntam e formam você, que é diferente do seu pai e da sua mãe. E as mutações é algo que acontece, pode acontecer de diversas maneiras, né? Eu acho que não vale a pena entrar porque é bem complexo, mas isso é importante, a mutação e a recombinação genética, porque eles aumentam a variabilidade. Com o aumento da variabilidade, a gente vai ter uma população que ela se diferencia entre si. E isso é importante porque alguns seres vão ter vantagem por conta da variabilidade e alguns vão ter desvantagem. E aí a seleção natural vai atuar sobre eles. Então, os seres que apresentam vantagem, eles vão ser selecionados e os seres que vão apresentar desvantagem vão tender a morrer. E aí, com isso, os que apresentarem vantagem vão se reproduzir e vão começar a perpetuar essa vantagem. E aí, quando eles perpetuam essa vantagem, a gente tem a adaptação. Mas o que de fato é adaptação? Adaptação é o termo que a gente usa para se referir a uma mudança que representa vantagem para um ser vivo em relação ao ambiente em que ele está inserido. Na evolução, este conceito está interligado com os genes, né, como a gente falou, no neodarwinismo, as mutações e a seleção natural, como a gente mostrou aqui na tabelinha, de forma que as mutações ocorrem aleatoriamente, até que algumas delas expressam algum tipo de vantagem adaptativa, e através de gerações, esta mutação se torna cada vez mais selecionada. E, por fim, ela se concretiza como uma adaptação observável. Isso é bem legal. Aqui a gente tem uma fotinha que eu vou explicar já, porque quando o Darwin estava em Galápagos, né, que é uma história bem legal, que ele foi para lá e ele começou a ter as ideias evolutivas, ele observou esse passarinho, que é o tentilhão, e o tentilhão, ele percebeu que lá nos arquipélagos, né, eles são bem parecidos entre si, mas eles apresentavam mudança nos seus bicos. E isso, mais ou menos, mudava de acordo com a dieta que cada passarinho, cada tentilhão dessa espécie, tinha em determinada ilha. Então, por exemplo, os tentilhões com um bico maior e mais forte, eles geralmente tinham uma alimentação baseada em sementes. Os tentilhões com um biquinho mais fino e afiado, eles geralmente têm uma alimentação voltada mais para insetos. Então, ele começou a observar essa adaptação. E aqui, no final, eu coloco uma frase do Theodosius Dobzhansky, que nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Então, é basicamente para mostrar o quanto a evolução é importante para a biologia, sabe? Nossa, gente, eu fui muito rápido.
Agora não tem nem o que falar. Vocês podem tirar dúvida, por favor. Eu posso voltar também, se ficou confuso algum tempo. Gente, por favor, fale. Vocês querem que eu volte alguma coisa? A parte de adaptação? Tá. Bom, tá, vou tentar explicar com um exemplo dos passarinhos, mas de maneira mais clara. Por exemplo, quando Darwin ele viajou para Galápagos, ele observou vários desses passarinhos aqui, que são bem semelhantes, mas eles apresentavam uma diferença no bico. E o que isso tem a ver, né? Cada um desses passarinhos, eles pertenciam a ilhas diferentes dentro do arquipélago de Galápagos. E Galápagos é um arquipélago, né? São várias ilhazinhas. E aí, por exemplo, o passarinho 1, que ele tem esse bicão, ele percebeu que a alimentação desses passarinhos, ela acontecia principalmente por sementes. E aí a desse passarinho aqui, ele acontecia principalmente de insetos. E aí, como que isso aconteceu, né? Por que esse passarinho aqui tem esse bicão, esse passarinho tem esse biquinho? Porque provavelmente o passarinho que vivia nessa ilha aqui, os passarinhos que nasciam com o bico mais afiado, eles conseguiam comer insetos com uma maior eficiência. E aí os passarinhos, então, que tinham esse biquinho, nasciam com o biquinho mais afiado, eles eram selecionados, e os que tinham outro tipo de bico, eles não eram. Então eles acabavam morrendo porque eles não conseguiam comer os insetos que estavam mais disponíveis naquela ilha. Então, de acordo com o que o tempo foi passando, os passarinhos cada vez mais começaram a desenvolver, os passarinhos que tipo tinham um bico mais fininho e conseguiam comer melhor os insetos nessa ilha aqui, eles começaram a ser selecionados. Então, quando ele chegou lá, ele observou isso. Tipo, os passarinhos dessa ilha aqui, eles têm o biquinho fininho, porque eles conseguem comer mais eficientemente insetos. E aí a mesma coisa a gente pode falar para os outros pássaros. Por exemplo, das sementes. Na ilha dele, ele tem mais disponibilidade de sementes. Mas para comer semente, ele precisa de um bico mais forte. Então, os passarinhos que nascem com os bicos que conseguem comer com mais facilidade as sementes, eles vão ter a vantagem, porque eles vão ter mais disponibilidade de alimento. Então, consequentemente, eles vão conseguir se reproduzir mais e sobreviver mais. Então, de acordo com o tempo, a tendência é que eles consigam, os passarinhos tenham o bico mais forte predominantemente naquela ilha. Deu para entender? A gente sabe que é um conceito meio, né, meio difícil de pegar, mas Porque a gente tende a ter uma coisa meio finalista, assim, sabe? A gente chega e fala, ele tem esse bico mais forte, e aí é porque ele come semente. Só que isso é muito lamarquista de falar, sabe? Na verdade, é o contrário. Tipo, por conta das mutações e da variabilidade genética, aleatoriamente, um dia surgiu um passarinho com um bico mais forte. E aí, por conta disso, por conta do ambiente apresentar mais sementes lá no local, ele vai conseguir ter vantagem sobre os outros animais, sobre os outros passarinhos, porque ele tem o bico mais forte. Então, ele vai conseguir comer mais e vai conseguir sobreviver. E aí, quando você sobrevive, você consegue se reproduzir. É muito importante. Não adianta você só conseguir executar, você tem que se reproduzir também para perpetuar as suas características. Perfeito, é isso mesmo que a Isa colocou. deu para entender essa diferença do Lamarck e do Darwin? Porque às vezes a gente fica com essa ideia de tipo,
Que nem o que o Carlos falou ali em cima, que de acordo com a necessidade, eles se adaptam para o meio. Na verdade, é o contrário, entendeu? O meio ele vai selecionar o que já existe. Desculpa. Ele vai selecionar o que já existe. Então, um ponto muito importante para a evolução, para a gente entender a evolução, é assumir a variabilidade, né? É assumir que existem formas diferentes de vida. Então, enfim, que existe um pássaro com um bico mais forte, existe um pássaro com um bico mais longo e tudo mais. Gente, esse cachorro é a coisa mais carente do mundo inteiro. Ele tá aqui no meu colo e de 5 em 5 minutos, quando eu paro de fazer carinho, ele vem abaixando a cabeça, aí ele pega aqui na minha mão, aí ele fica empurrando com o nariz para eu fazer carinho. Impressionante. Vocês têm bichinho, gente? De estimação, essas coisas assim? Gato, cachorro, papagaio. Oh, que bravo. Fred. Ficou bravo. Ah, que gracinha, gente. Um coelho. Ah, meu Deus. Ah, não. Agora eu vou querer ver. Agora eu vou querer ver. A sua Lili é o quê? É uma cachorrinha? E aí é exatamente essa frase que o Wash está projetando. Nada na biologia faz sentido. Epa. Exceto a luz da evolução. Eu não estava aqui o tempo inteiro, porque eu tive que limpar as coisas do Fred, mas não sei se o Wash falou sobre o exemplo das mariposas. Você chegou a comentar? Não comentei não. Pode comentar, é bem legal esse exemplo. Eu acho esse exemplo, sim, maravilhoso para entender, tipo, não só para entender a evolução, mas para entender como a gente afeta o meio, né? Porque, enfim, foi feito um experimento na Inglaterra, que era assim, tinha uma floresta, né? E nessa floresta as árvores eram cobertas por líquens. Vocês lembram quando a gente comentou um pouco sobre os líquens? Que são aqueles... Quero ver, vai, quiz. Teste de biologia rápido aqui. Quem manda aqui? Que são os líquens? Mas, enfim, fungos associados com alguma coisa específica. Com algas. Enfim. E aí eles recobrem as árvores e eles são um excelente indicador de ar puro, ar saudável, né? E aí o que acontecia, né? Nessa floresta da Inglaterra, todas as árvores eram cobertas por fungos, por esses líquens. E aí o que acontecia? O tronco delas era meio esbranquiçado, meio esverdeado claro, enfim. E aí o que aconteceu? Tinham duas populações de mariposas nessa floresta. Uma população que era mais com as asas mais esbranquiçadas e uma que tinha a coloração mais escurecida, tipo algo um pouco mais cor de fuligem. Né? E aí o que aconteceu? As mariposas esbranquiçadas, elas tinham elas conseguiam se camuflar nos troncos das árvores por causa desses líquens, certo? E aí o que acontecia? As mariposas cor de fuligem eram mais predadas, né, pelos pássaros que existiam nessa floresta. Então, porque elas não conseguiam se camuflar no tronco, e aí os pássaros conseguiam ver elas melhor, e aí, enfim, se alimentavam delas, e as mariposas brancas, elas conseguiam ter um sucesso maior, né? Então, elas conseguiam sobreviver, se reproduzir e ocupar essa floresta melhor, certo? E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, a industrialização começou a ficar muito presente na Inglaterra, né? E aí, o que aconteceu? Abriu uma fábrica logo perto dessa floresta. E aí, primeiro, os líquens começaram a morrer, porque eles não conseguiam se sustentar com o ar poluído pela fábrica. E também os troncos começaram a ficar escurecidos, os troncos das árvores começaram a ficar escurecidos pela fuligem produzida pela fábrica. E aí, o que aconteceu?
os troncos começaram a ficar, né, desse jeito, sem líquens e escurecidos. Então, as mariposas escuras começaram a ter mais sucesso nesse ambiente. Começaram a poder se reproduzir mais, porque elas eram menos predadas, né? Antes elas eram mais predadas, depois elas começaram a ser menos predadas, porque elas tinham esse poder de camuflagem maior depois da industrialização. E aí aconteceu isso, de o ambiente impactar nas variedades já existentes no meio, certo? Não foi que, por exemplo, eu sei que é muito, muito fácil a gente pensar que a borboleta, a mariposa escura, apareceu para se camuflar nas árvores, mas não, ela já existia, e aí o ambiente selecionou a mariposa mais escura, depois de um tempo. Curioso, né? É curioso para a gente ver um pouco sobre como a gente impacta até essas coisas tão pequenas, né? Tipo, nunca vai pensar a população de mariposa específica daquele lugar e foi moldada desse jeito. Curioso, né? O que vocês acharam dessa história? Deu para entender? Alô, tem alguém aqui? Pobres mariposas brancas, pois é. Pois é. E aí só tiveram mariposas brancas. Tinham uma vida ótima, maravilhosa, ficavam escondidinhas nas árvores. E aí depois. Vral. Algo muito interessante da gente pensar também é como essa variabilidade é produzida, né? Vocês lembram da aula de genética que a gente teve semana retrasada, né? A última aula que a gente teve. E é muito interessante pensar que é desse jeito que essas variações são produzidas, né? É a partir da recombinação dos genes, a partir de toda essa história genética mesmo. Então é muito legal ver como cada um dos aspectos da biologia conversam, né? Enfim, a botânica, pelo tronco, a zoologia, pelas mariposas, a ecologia, né, por tudo, tipo, enfim, o impacto do ser humano no ambiente, como tudo conversa, como as mariposas se camuflam nas árvores e nos troncos, enfim, como tudo acontece de um jeito tão... Assim, eu esqueci a palavra, cruzado, mas não é isso que eu quis dizer, mas vocês entenderam, acho. Interessante, né? Fala, Wash. Uma coisa que eu acho legal a gente mostrar, é porque eu fiquei na dúvida se colocava ou não. Mas, nossa, calma aí. Velho. Tá, vou falar assim mesmo. A especiação. Aqui eu peguei uma imagenzinha para agora mesmo, que a gente, tipo, a gente fala sobre evolução e essas coisas, mas como se formam as espécies, né, de fato. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, a gente tem uma espécie de peixinho só nesse lago. E aí, por algum motivo, acontece uma separação e forma dois lagos diferentes. Aí, a partir do momento que uma espécie ela se separa, ela fica reprodutivamente isolada, né, que a gente fala, elas começam a passar por pressões seletivas diferentes e ela começa a ter variabilidade. A variabilidade acontece naturalmente, né, tanto pela reprodução entre os animais, mas também com o tempo, as mutações acontecem naturalmente. E aí, a partir disso, que eles vão começar a sofrer seleções diferentes, elas tendem a se diferenciar. E como elas não conseguem reproduzir, elas não conseguem compartilhar, né? E aí a espécie começa a ficar cada vez mais diferente. E se isso continuar por muito tempo, vai chegar um momento que eles vão ter tantas diferenças que eles não vão ser mais a mesma espécie, sabe? Então, tipo assim, no momento inicial, a gente até pode ter eles, tipo, a variação dentro da mesma população, e, tipo, eles vão ter suas diferenças, mas eles fazem parte da mesma espécie. Só que se isso acontece por milhares de anos, a gente vai formando cada vez espécies diferentes. E, tipo, vão acontecendo os fenômenos, e aí vai separando.
E pode ser por N motivos essa separação. Tipo, a separação não necessariamente precisa ser algo físico, sabe? Às vezes é um comportamento. Então, por exemplo, o panda, ele é um animal que ele é bem chato para reproduzir, sabe? Então, se a fêmea e o macho, eles não se encontram em determinado momento, eles não reproduzem, basicamente, sabe? Então, vamos supor, um panda que acorda só de noite, um panda fêmea e um panda, uma fêmea e um macho, né? E aí uma panda que acorda de manhã, a fêmea tende muito mais a conseguir se reproduzir com o macho, sabe? Porque eles compartilham, eles convivem no mesmo momento. Então, a tendência, é só um exemplo X, tá, gente? Isso não necessariamente é verdade. A tendência é que os pandas, eles tenham um hábito noturno nesse caso, entenderam? Eu acho isso tão interessante, porque é um processo muito maluco da gente pensar, né, que, enfim, ocorre por milhares e milhares de anos, e, enfim, cada uma das espécies, todos os tipos de vida que existem, surgem desse jeito. Então, tipo, você pensar que os humanos existem por causa disso, por causa desse processo que durou milhares de anos de especiação, e o pinheiro do sul do lugar existe também por causa disso. E isso que o Walsh estava falando sobre essa reprodução, né? É muito importante a gente entender que é por causa do fluxo gênico. Então, quando a população está junta, ela ainda tem essa possibilidade de fluxo gênico, que é, enfim, eles cruzarem entre si. E aí eles têm essa possibilidade enfim, trocar informações genéticas, o que impede, mais ou menos, que a espécie se diferencie tanto, sabe? Então, enfim, se ela está sempre meio que se atualizando de tudo que está acontecendo com cada um dos indivíduos, então a população meio que segue em conjunto. Mas quando ela se separa, então cada uma ela meio que segue o seu próprio rumo, então acontece essa especiação. Eu acho que outra coisa importante para falar é que a evolução de animais, né, complexos, ela é devagar, como a gente pode ver, ela é uma coisa que acontece em milhares de anos, e por isso que é tão prejudicial as mudanças rápidas que estão acontecendo hoje, sabe? Muitas espécies, elas vão ser só extintas, sabe? Elas não vão conseguir se adaptar, porque as mutações, elas não acontecem, é difícil de acontecer algo grande, sabe? Tipo assim, tá calor, tipo, o urso polar, ele vai morrer, ele não vai conseguir ter tempo suficiente para se adaptar a isso. Vão morrer todos, basicamente, e a espécie vai deixar de existir. Mas é importante também citar que a gente não fala isso só baseado em coisas que acontecem durante, tipo, milhões de anos. Em bactérias, a gente consegue ver isso no nosso dia a dia. Então, um antibiótico, um antibiótico que a gente toma. Se você não toma regradinho o seu antibiótico, as bactérias que apresentam uma maior resistência a ele, elas vão sobreviver e aí elas vão começar a se multiplicar. E você está basicamente criando uma superbactéria, sabe? E sim, exatamente. Isso acontece porque a reprodução deles é tipo um absurdo de rápido, sabe? Então você tem milhares de gerações em poucos dias. Gente, esse é meu tema preferido da biologia. Eu podia passar assim horas citando exemplos para vocês, porque eu amo. E é exatamente tipo essa frase resume tudo. Nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Então, se a gente não levar os processos evolutivos em conta, não faz sentido, enfim, a gente falar sobre a relação que uma mosquinha tem sobre uma determinada flor ou uma determinada espécie de planta, enfim. Nada faz sentido. Vocês estão conseguindo pegar? Eu sei que é um tema que é meio pesado, eu acho que tem esse tempo de maturação da ideia na nossa cabeça, né? Porque, enfim, foi um conceito que, de certa forma não, com certeza revolucionou a biologia, né? Enfim. Ah, sim, com certeza. Eu acho que o que de fato vocês têm que sair dessa aula entendendo super bem é a diferença entre o lamarquismo e o darwinismo, sabe? Tipo, esse é o que mais cai no vestibular e que é o mais fácil de você se enganar, sabe? Às vezes você tá pensando e aí, tipo, ai meu Deus, tô sendo lamarquista. Exato.
É sempre aquilo de, não, porque evoluiu para poder fazer isso. Não. As espécies nunca evoluem para. Viu? Aqui é um X gigantesco para todo mundo que estiver vendo e para todo mundo que vê a gravação. As espécies não evoluem para nada. As espécies evoluem com o ambiente e a partir da variabilidade. Acho que a gente acabou a aula até com um tempinho de sobra. Eu devia ter pego mais coisas sobre especiação, me arrependi. Não, tá ótimo. Eu acho que é um conceito pesado. E falar sobre especiação pode até dar aquela confundida na cabeça, né? Porque acho que tem que ser com bastante calma esse conceito. Eu posso parar de gravar? Eu acho que pode sim. Aproveitar.